Bate-papo com além. Cinema. Na semana passada foi ao cinema. Você acreditaria nisso? É verdade, sim, fui ao cinema. Muitos perguntarão: como será isso? Existe cinema no plano espiritual? Outros, ainda mais descrentes, dirão, dando-se ares de entendedores: qual nada? Isso é conversa fiada. Morto indo ao cinema, fantasma não precisa disso. Alguns até aproveitarão para fazer black. Fantasmas, se existissem, saberiam tudo, conheceriam tudo, poderiam até espiar outros planetas. Ou queriam querer ir ao cinema. Não faltarão os maldizentes irônicos, que arriscarão sua observaçãozinha. Logo eles, que podem atravessar as paredes e espiar todas as brigas, as fofocas, os segredos que desafiam a ficção mais arrojada dos dramaturgos de todas as épocas. Contudo, eu fui ao cinema, e por aqui onde moro, aos cinemas da Terra, há muitos anos não tenho ido. Estão curiosos? Pois é verdade. Mas se levanto uma ponta de véu do nosso mundo espiritual, não deixarei também de tentar mostrar alguma coisa a mais. Tem sido mostrado já na Terra, através da literatura espírita, alguns planos de recuperação deste lado, bem como os caminhos difíceis do reajuste que a maioria classifica de purgatório. Já se tem falado sobre os hospitais, postos de socorro e até dos locais onde se usam veículos para transporte das criaturas, tal qual nas cidades terrenas. Mas ninguém ainda falou em nossos cinemas. Haverá naturalmente várias classificações desse veículo tão importante para o conhecimento humano, que é a projeção da imagem e dos acontecimentos, utilizáveis de várias formas e níveis. Mas eu fui ao cinema para divertir-me. Duvidam? Quando começamos a aprender a valorização do trabalho como uma de nossas grandes necessidades, a ele nos dedicamos com esforço e coragem, e até com alegria. Certamente consideramos uma honra poder trabalhar e servir, mas também é certo que o equilíbrio é a forma mais acertada da vida. Assim sendo, o lazer bem aproveitado e a diversão sadia fortalecem nosso espírito. Por isso, há na cidade onde moro vários entretenimentos, alguns tão diferentes dos da terra que nem sequer me permito mencionar. Mas há um cinema, e isso eu posso falar. Situa-se em larga praça arborizada, que nesta época do ano está coberta de flores. Mas há estações no plano espiritual, não é de minha competência explicar cientificamente essa ocorrência, mas posso afirmar que as plantas têm seus ciclos e suas particularidades de transformação, o que certamente muitos estranharão, porquanto acreditam que esse plano seja criado através das formas de pensamento dos espíritos. Como acontece, não sei, mas que assim posso garantir. Pois bem, nosso cinema é um belo edifício térreo, um salão agradável e acolhedor, onde as poltronas estão dispostas um pouco diferentes dos cinemas terrenos, porquanto estão em círculo completo, como uma arena de touros. No centro, uma área livre,
Quando entramos, fiquei mais curioso do que o comum. E meu acompanhante, um amigo a quem tanto devo desde que cheguei aqui, atalhou, verificando minha surpresa. Esperava a tela ao fundo, como na terra. Acho que sim. Ajuntei meio sem jeito. Quando nos acomodamos, atentei para o detalhe do teto, onde havia graciosas pinturas e delicados arabescos. A sala estava lotada. Pude observar, tranquilo, que ninguém trazia sorrateiros saquinhos de balas. Velho defeito meu. Nunca tolerei o ruído do papelzinho remexido e amassado, etc, etc. Ninguém falava também. Música suave nos repousava o espírito. De repente, as luzes se apagaram. Ia começar a sessão. Confesso que senti uma emoção parecida com a que sentia na infância, antes do seriado começar, nas saudosas matinês domingueiras. A música continuou, o teto moveu-se e podíamos ver as estrelas rutilando no céu. Uma brisa suave penetrou na sala. Abri bem os olhos. Queria ver tudo. De repente, no centro da sala, surgiu uma tela luminosa, em forma de esfera, semelhante a um vidro leitoso, fluorescente. E aí começou para mim o encantamento. Assisti a alguns documentários, trazendo notícias da inauguração de novo posto de socorro para os recém-desencarnados da Terra. Ainda no umbral, inclusive um belíssimo hospital, cujo avanço técnico muito me interessou. Depois o filme principal, cujo título daria sem dúvida bom rendimento comercial na Terra, As Aventuras e Desventuras de um Poeta. Parece muito terreno, não é? Mas foi isso mesmo, um belíssimo filme, com excelentes artistas, entre os quais reconheci Lionel Barrymore, Douglas Fairbanks, atriz belíssima, por sinal, era-me desconhecida, mas meu amigo informou-me tratar-se de grande estrela francesa, desencarnada durante a Primeira Guerra Mundial. A história mostrava um poeta, no caso nosso Douglas Fairbanks, remoçado e elegante, caracterizado de acordo com a época do filme, que seria a de 100 anos depois do século atual. Tendo sido poeta romântico do século XIX, reencarnara na Terra dos anos 2070, desejoso de continuar sua carreira de cantador de musas. O entrecoxar das reminiscências dele e da era moderna de progresso tecnológico tão diverso do que ele conhecera em sua reencarnação anterior, narradas com graça e espírito de humor que achei geniais, fez-nos sofrer com o pobre romântico que sonhava festejar em noites de lua ao pé de balcões floridos e acabou compondo rimas auxiliado por um incrível computador. Sacudiu-nos o espírito para nos fazer pensar nos rumos, porque os homens se conduzirão frente a tantas conquistas da ciência. Já pensaram o que acontecerá se o homem, tão comodista como sempre foi, deixar de pensar porque isso requer esforço e entregar tudo aos computadores? Vai amar, submetendo sua união com a mulher querida à apreciação do fabuloso robô. Se ele informar que a união não tem probabilidade de sucesso, então, ó sofrimento,
ó dor, se separará da mulher amada. Não pude deixar de me preocupar. Se antes o homem consultava os oráculos, as cartomantes, os adivinhos, agora recorre aos computadores. E olhem que máquina não tem sentimentos. Dentro em pouco, a humanidade estará apática e atrofiada, seguindo as informações dos cérebros mecânicos. E já pensaram se um espírito matreiro desses que estão espalhados pela crosta da terra, um diabinho cosador e desocupado, deram uma alteraçãozinha na regulagem dessas preciosas geringonças? Deus nos livre, nem quero pensar. Mas o nosso poeta, versejando pelo computador, tendo trocado as estrelas pelo acanhado e bem montado estúdio eletrônico, acabou tão sem inspiração que, quando terminou sua estadia na Terra, regressou ao plano espiritual, suplicando para ingressar em outras atividades, onde pudesse utilizar as mãos no trabalho. Poesia, nunca mais. Eis aí nosso filme. Narrá-lo parece-me simples, mas vê-lo foi extraordinário. A imagem nessa tela esférica projetava-se multidimensionada, de modo que nos parecia estar em um teatro ao vivo, onde podíamos ver tudo completamente. Será que podem imaginar? Acho que não. Mas como posso mostrar? Não há meios de comparação na Terra. Fiquei maravilhado. Então, os artistas continuavam artistas. Como pode ser isso? Meu amigo Jaime observava meu entusiasmo com discreta satisfação. Quando o espetáculo acabou, ainda permaneci sentado, enlevado, sem querer que aquele encantamento acabasse. Saímos. A praça regurgitava e as perguntas ferviam na minha cabeça. Jaime convidou, amável. Sentemo-nos naquele banco. Estou pronto, pode perguntar. Sorri descontraído. Transmissão de pensamento é uma beleza. Simplifica tudo. Quando não pensamos mal, é claro. Sentamo-nos e eu comecei. Os artistas continuam artistas? Como pode ser isso? O que esperava? Todos somos os mesmos. A morte do corpo não muda nossa personalidade. Você não está escrevendo para a Terra como sempre fez? É isso. Isso é verdade. Mas cinemas, estúdios, ficção, carreira, tudo me surpreende. Por quê? Não se deu conta de que a nossa civilização aqui, nossas cidades, com algumas diferenças ambientais, são igualzinhas à da Terra? Acreditou que pudesse viver de forma muito diferente da de lá? Aliás, vamos pôr as coisas nos devidos lugares. Não é aqui que se copia a Terra, mas os espíritos daqui que renascem lá é que fazem ou tentam fazer o que conhecem e tiveram aqui. Eu estava mudo, pensando. Quer dizer que os grandes astros do cinema eram artistas daqui antes de renascer? Os grandes, sim. Você não notou neles uma determinação e uma autoconfiança que o fizeram lutar pelo que queriam? Passaram fome, dificuldades, mas acreditaram em seu próprio talento. De onde lhes veio essa força? Senão de experiências anteriores. Tem lógica. Eu mesmo queria salvar a humanidade pela medicina, mas as letras me chamaram com força total e acabei encostando o papel de esculápio e dando vazão à verve literária. Pois é, você já fazia isso aqui e na Terra em outras encarnações. Na França, por exemplo. Fiquei um pouco embaraçado. Melhor esquecermos isso. Acho que não usei bem a pena. Ele riu com suavidade.
Não se preocupe. Às vezes é bom recordarmos os erros passados. É vacina eficiente para o futuro. Ri meio sem graça. Gostaria de ver um estúdio de filmagem? Deve ser espetacular. Pensei que por aqui não existisse ficção. A ficção é uma forma de mostrar, contar as histórias que ocorreram sem melindrar ou ferir os sentimentos dos que a estão vivendo na vida real. Jesus contava histórias de ficção baseado na realidade. Cocei a cabeça, surpreendido. Era verdade. Jesus contara muitas histórias de ficção. Conversar com esses amigos mais evoluídos é uma glória. Para tudo tem resposta. Quer dizer que os artistas voltam à Terra e reassumem aqui suas atividades? Muitos deles, quando estão em condições. Você sabe, na Terra, essa profissão é muito perigosa. A arte deve levar os homens sua contribuição espiritual, conduzindo sua sensibilidade para o belo, educando-lhes os sentimentos, reconduzindo-os ao Criador, que é o artista supremo. Mas eles, em grande maioria, envaidecem-se, tocados pelos bajuladores, e acabam por mergulhar em processos obsessivos dolorosos, e dos quais gastam muito tempo para sair. Mas ainda assim, temos aqueles que logo começam a trabalhar. O caso de Carole Lombardi é um deles. Arregalei os olhos, curioso. Conhecer a linda Carole Lombardi, esposa do famoso Clark Gable, e que morrera tragicamente. Como você sabe, continuou ele, ela fazia shows para os soldados durante a Segunda Guerra Mundial e sofreu um desastre de avião justamente quando exercia essa tarefa. Passado o primeiro abalo, essa bela e valorosa mulher desejou continuar suas atividades e obteve permissão para voltar aos campos de batalha e trabalhar. Fiquei abismado. Campo de batalha na terra? Como assim? É simples. Você não ignora que há próximos a locais de combate, postos de socorro, onde se presta o atendimento aos que desencarnaram na luta sangrenta. Essas criaturas, quando conseguem ser recolhidas, permanecem longo tempo em tratamento nesses postos, em tristes condições perispirituais. É um hospital como os da Terra, com a diferença de que assiste espíritos desencarnados. Eu não sabia. E os artistas dão espetáculos lá? Naturalmente, a arte, bem conduzida, é excelente terapia de recuperação. É verdade. Pois bem, lá estão Al Johnson, Clark Gable, Tyrone Power e tantos outros. Carole Lombardi, assim que voltou da Terra, não interrompeu suas atividades. Continuou atendendo e animando, com sua bela figura, seu sorriso, os pobres soldados. Suspirei elevado. Que beleza, como Deus é bom. Mas você mencionou Tyrone Power, Clark Gable. Esses desencarnaram muito depois da guerra ter acabado. Você pensa que o armistício na Terra liquida o assunto? Não é tão simples assim. Aliás, a paz na Terra tem sido mera aparência. As batalhas sangrentas continuam em vários países do globo: Vietnã, Biafra, Oriente Médio, Rússia, China. Onde há paz? Diariamente desencarnam na Terra pela violência grande contingente de espíritos. Pode crer que nossos hospitais de socorro estão apinhados. Isto é triste, ajuntei pensativo. É, e depois estraçalhar é mais fácil do que recompor. Num segundo, uma bomba estraçalha um corpo. A recomposição perispiritual é trabalho de anos e anos. Mas o perispírito não sofre a ação da mente
Por que demora tanto sua recomposição? Porque o espírito ainda não aprendeu a utilizar-se da sua força mental. Em verdade, pelo ódio, pela revolta, pelo desânimo, ele anula a possibilidade de recomposição rápida. Daí o valor da terapia musical, do espetáculo que eleva essas mentes, chamando-as a outros rumos, sensibilizando-as, elevando-lhes o moral. Puxa, nunca pensei que o artista fosse tão importante. Deus do céu, vocês já pensaram como seria bom se eles, quando encarnados na Terra, soubessem de tudo isso? Será que vão acreditar em mim? Tudo isso ainda me parece um sonho espetacular. Como o mundo é maravilhoso, como tudo é belo, como Deus é bom. Hoje estou particularmente feliz. A vida é dádiva extraordinária. Pode estar aqui, saber tudo isso, contar a vocês. Sentimos-nos tão pequenos e, ao mesmo tempo, tão importantes, observando o que podemos fazer de bom e de útil para melhorar o mundo. Não acham que tenho razão?